Como é que vai ser a vacina? A vacina contra o vírus da ansiedade. Então já está entrando. Boa noite. Edson? Olá, pastor! E aí, boa noite. Boa noite! Bem-vindo! Obrigado. Boa noite, pastor Velker. E aí, pastor Romeu, Bem? boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando agora aí na nossa live. Creio que será uma live abençoadora para os corações do povo de Deus nesse período. Então, sejam bem-vindos. Pastor Leandro. Vamos fazer uma oração, iniciando essa live, enquanto todo mundo está chegando aí. Vamos ver, acho que 1 minuto, 2 minutos, para dar 8 horas. É isso, Vi? Tá. Então, estamos aí esperando o pessoal chegar. Vamos estar, então, orando, pedindo as bênçãos dele para essa noite, tá bom? Vamos orar. Obrigado a Deus, suplicamos que o Senhor esteja sendo gracioso conosco nessa noite. Tantas pessoas, tantos de nós, estamos alquebrados, estamos afligidos, angustiados, ansiosos por causa dessa pandemia, por causa das consequências dela na economia, principalmente na saúde, na vida espiritual também, o ataque às igrejas, o fechamento das igrejas. Pai, quantas consequências dolorosas, angustiantes, aflitivas nós vivemos nesse momento no mundo inteiro. Por isso suplicamos, ó Pai, a Tua graça nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha com todo o poder, ânimo, força e consolo, alegrar, confortar os corações, iluminar as mentes em trevas, em escuridão, em desesperança, em desespero. Nos ajuda como os Teus servos, ó Pai, a abençoar com intensidade, com graça, com verdade, todos que estarão nos ouvindo através dessa live nessa noite. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Estão me ouvindo bem aí? Sim, tudo ok, pastor. Tá ótimo. Aí também tá tudo ok? Tudo. Tá nos ouvindo bem? Tô sim. Ok, então. Então, sejam bem-vindos também. Também aqui quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando nessa live sobre o vírus da ansiedade. E a nossa ideia aqui nessa noite é trabalhar esse tema que é muito relevante para os nossos dias e que, sim, a Bíblia tem respostas, remédios, vacinas, soluções para esse mal. Primeiro, queria iniciar com uma relevância desse tema, né? Creio que o pastor Velho tem recebido pessoas, assim como eu, como pastor, e que estão muito ansiosas nesses tempos, né? Minha esposa fez um trabalho com algumas senhoras, perguntando quais eram os maiores medos ou quais eram os maiores problemas, dificuldades que elas estavam tendo nesse período. E, sem dúvida alguma, o tema que mais veio era a ansiedade. Era que mais estava atacando a todas elas. E o que a gente tem mais orado, ou motivos de oração nesse período. Creio que também é a realidade de muitos que nos veem, nos ouvem nesse momento, jovens, adultos, velhos. Acho que a ansiedade tem tocado aí, afligido, né, angustiado muitas pessoas nesse período. E nós, de alguma forma ou outra, todos nós temos tido que lutar contra isso todos os dias, né? Porque eu acho que nós, como pastores, não estamos de forma nenhuma também livres totalmente desse mal que nos cerca, na verdade. Isso. Então, a ansiedade é um tema em extremo relevante. Se eu pudesse enumerar, talvez um dos 3 mais relevantes para esse período, não sei se talvez fosse o primeiro
a ansiedade, porque é algo que tem, de fato, machucado muita gente, desanimado muita gente, e roubado a energia, a alegria, a paz de muitas pessoas. Não é à Principalmente para toa que iniciar. tem sido um tema recorrente nas lives, né? Assim, Sim, várias lives você assiste, desde quando começou, esse tem sido um tema recorrente. Não é à toa, né? exatamente. Como tem sido, então, inicialmente, a experiência do pastor dentro do seu ministério, dentro da sua igreja também, quem você pastoreia, auxilia, aconselha? Como é que tem sido também o feedback deles com respeito a esse tema? Ah, pastor, uma das coisas que eu tenho agradecido muito ao Senhor, logo no começo, né, quando houve o primeiro, a ideia de confinamento, e a situação, eu já imaginei logo assim, uma situação já bem, eu tenho essa característica, eu gosto assim, às vezes de pensar o pior, porque quando vem o melhor é lucro, e você se prepara para o pior, então você está preparado para aquilo. Então eu achei que iria ter uma situação bem mais complicada na questão de alimentação, na questão do psicológico do pessoal, mas no geral, até porque os temas que a gente tem trabalhado na igreja, as pregações que a gente tem colocado de confiança, não só nós, mas eu acredito que uma boa parte dos pastores, essa ideia de confiança, porque até como eu coloquei numa das frases na pregação, cada ferramenta ela tem sua utilidade. O alicate tem uma utilidade, chave de fenda tem a utilidade, martelo tem sua utilidade. E também os sentimentos, né? Por exemplo, a ira ela tem um momento certo para ser colocada, a alegria ela tem um momento certo para ser colocada, e a confiança também. Então, confiança não é para os momentos que está tudo normal, que você tem tudo. Confiança é para esse momento onde não tem. Confiança é para esse momento de segurança. Então, ela é a ferramenta necessária para esse momento. E a gente tem trabalhado, e no geral, a maioria do pessoal, assim, os feedbacks que a gente tem tido do pessoal da igreja tem sido muito positivo. Amém. Bom, muito bom. Deixa eu ver o que fazer uma experiência sobre isso. Vou só avisar o pessoal que você pode deixar sua pergunta aqui embaixo também, tá? Os pastores irem respondendo ao longo aqui da live. E queria saber, pastor Vel, qual é a grande procura? É acerca de quê? O que é que mais tem preocupado as pessoas nesse momento? É algo no âmbito material? Como é que o senhor tem visto isso? Pastor, Me dá um na verdade, quando a gente vê essa questão de ansiedade, né, o tema que Jesus tratou lá em Mateus 6 é o mesmo de hoje. São os mesmos problemas, os mesmos pensamentos, né? É sustento, é dinheiro, é vestimenta, é comida, é segurança, né? São coisas muitas vezes lícitas, então são as mesmas preocupações. Quando Jesus está tratando lá em Mateus 6, ele não está tratando sobre coisas supérfluas, né? Sobre coisas efêmeras nesse sentido de como é que vai ser a minha biga, ou como é que vai ser a minha posição social e tal. Não, as pessoas lá eram preocupações lícitas. É o comer, o beber e o vestir, né? E são as mesmas preocupações hoje, trabalho, a preocupação, como é que vai ficar a minha alimentação, como é que eu vou sustentar minha família, como é que vai ficar meu salário em toda essa situação, será que eu vou continuar tendo emprego, como vai ficar o sustento, no geral a preocupação é essa, né? Será que essa pandemia vai chegar aqui com força total, vai acometer muita gente, será que muita gente da minha família vai morrer? Então, num certo sentido, é isso. É interessante porque essa palavra, esse termo que é utilizado, que muitas pessoas pensam que é a ansiedade é a doença do século junto com a depressão e tal. Na verdade, isso sempre foi um problema que acometeu o homem desde a queda, né? Existe uma palavra que é bem utilizada na língua grega, a palavra merimna, que ela tem esse sentido, né, de angustiar-se ou atemorizar-se antes do tempo, é antecipar problemas ou situações. Essa mesma palavra também ela tem um paralelo na língua latina, no romano, que é a palavra anchietas, né? Aí os anchietas aí, o sentido dessa palavra anchieta, do seu nome, talvez quem tem esse nome anchieta, é a ideia de uma mente perturbada, problemática, a ideia de apertar, estrangular.
né, o sentido da palavra anchietas no latim, ou do termo merimna no grego, é esse sentido de você estar perturbado antecipadamente, né, de estar como se você estivesse, então, sufocado. Né? Então, o maior problema da ansiedade é isso, é você antecipar problema. Né? E eu sempre tenho dito para os irmãos assim, olha, logo no começo eu falei, olha, nós vamos tentar nos unir o máximo possível, ajudar. Se tiver que passar fome, nós vamos passar fome todos juntos. E não adianta a gente querer. O que adianta? Às vezes eu fico pensando assim, o que adianta você querer sobreviver num mundo que um monte de gente já morreu, pai, mãe morreu por causa de uma pandemia, os irmãos morreram. Então, o que adianta você lutar para ter alguma coisinha ali guardada, escondida, para sobreviver num mundo desse? Vamos dividir, vamos todos passar a mesma coisa e confiar no Senhor, né? Mas claro que não chegou nem perto de nada disso. Né? Eu tenho sempre também falado assim, a gente poderia estar vivendo muito pior do que o que estamos agora. O que nós estamos vivendo é motivo de agradecer a Deus. A gente poderia estar sem comida nos supermercados, a gente poderia estar vivendo saques, todo mundo saqueando casa, arrombando casa para tentar achar alguma coisa lá dentro, e junto com isso estupros e tantas outras coisas, falta de comida, falta de energia, um colapso em tudo. Você já pensou uma situação dessa? Então nós estamos longe disso, né? Então, ainda assim, nós temos muitos motivos para nos alegrarmos no Senhor. Ok? Amém. É ótimo, pastor. A gente vai, já estamos vendo aí algumas perguntas chegando, a gente vai então fazendo esse ping-pong aí com as perguntas, e vamos também trabalhar aí, o pastor já citou, tem alguns textos chaves nas escrituras, né? Isso. Sobre esse tema, que serve aí como nossas substâncias para a vacina contra a ansiedade. São esses textos aí, Mateus 6, um dos grandes textos que o pastor citou, que Jesus traz contra a ansiedade. Interessante que a palavra preocupação, né, a gente às vezes esquece, mas traz muito didaticamente essa ideia que o senhor falou de ansiedade. Preocupar-se. Né? A ideia é que a gente deveria, segundo o texto lá de Mateus 6, ocupar-se com cada dia. Né? Jesus diz, olha, cuide de cada dia tem seu mal, então lide com cada dia. Parece que a energia que Deus nos dá para vencer e para lutar com tranquilidade é para um dia, é para 24 horas. E aí, mas aí pela nossa falta de fé, muitas vezes, falta de confiança nesse controle soberano de Deus, às vezes o afã de controlar o amanhã, o que não é nosso papel, a gente então faz o quê? Se preocupa. Então a gente começa a trabalhar, se ocupar a mente, a preencher a mente de preocupações, uma realidade que ainda não chegou e que não tem como a gente, de fato, na prática, resolver, porque não chegou ainda, é só amanhã, é só daqui a um mês, a um ano. Meu familiar vai falecer, pode falecer, meu negócio pode quebrar, mas não chegou ainda esse dia, então eu já estou sofrendo hoje, né? Então, é interessante como essa palavra é didática nesse aspecto, né? Lá de Mateus 6. Tem uma... Lá em Lucas, acho que é Lucas 21, Jesus usa, na nossa Bíblia foi traduzida as duas palavras como ansiedade e preocupação também, né? Mas é interessante porque lá em Lucas 21, tanto no verso 14 como no verso 34, no verso 14 lá de Lucas 21, Jesus usa uma palavra, não se preocupem, a palavra promeletal. Ele diz, olha, não se preocupem com o que vocês vão responder, porque Jesus está anunciando coisas que viriam, eles seriam levados presos, seriam colocados diante de autoridade. Eu fico imaginando ali os discípulos, antes, ali naquele período, pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer diante de governador, de imperador? E ele está dizendo, não se preocupem antecipadamente, o promeletal. Não se antecipem nessa preocupação, porque o Espírito Santo falará por vocês. E ele, no verso 34, ele usa a merímna, quando ele vai dizer, cuidado na minha vinda, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as consequências das orgias, com as bebedices e com as preocupações deste mundo. E lá, nas duas versões, a palavra, na nossa língua, é preocupação, mas uma tem esse sentido, promeletal, que meditar antes, não precisa vocês ficarem angustiados. E essa outra aqui tem um sentido de preocupação
nesse sentido de antecipar, né, as dificuldades. E só uma coisa também, pastores, uma lição que eu aprendo com Jesus ali em Mateus, em Lucas 22, quando Jesus ele vai para o Getsêmani e ele mostra a sua angústia, Jesus ele nos ensina algo bem interessante. Ele, durante aquela semana, principalmente o livro de João, que retrata ali a última semana bem direitinho, e Lucas também, que ele é bem cronológico, ele não fala nada de Jesus com ansiedade, com angústia, todo o tempo dizendo, eu estou com medo, eu estou angustiado, porque vai ter a cruz semana que vem. Você não vê nada disso. Eles vão, ele celebra a ceia, ele dá todas aquelas instruções de João 12, de João 13, o lava-pés. João 14, o lugar certo lá no céu, vocês obedeçam os meus mandamentos. João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, quero ser amigos de vocês. João 16, a obra do Espírito Santo. João 17, a oração sacerdotal. Então você não vê Jesus angustiado, temeroso, preocupado. Quando ele termina a ceia, que ele vai para o local onde ele vai ser preso, aí sim ele manifesta, como um homem, a sua angústia. Aí ele diz, agora minha alma está profundamente angustiada até a morte, uma angústia mortal. Ele não manifesta isso antes, né? É interessante que ele sabe aplicar todas as coisas para o momento certo. Isso é uma lição muito importante que eu aprendo com o Senhor. Ele não esconde dos discípulos. Muitas vezes nós pastores, né? Às vezes a gente olha assim e diz, como é que eu vou dizer para as minhas ovelhas que eu estou angustiado, que eu estou aflito, ou que eu estou temeroso com essa situação? Jesus, ele não teve esse medo. Ele chega para as ovelhas e diz, eu estou profundamente angustiado. Mas ele diz no momento certo. Ele mostra a sua humanidade, né? Mas eu aprendo essa lição. Aplica a emoção no momento certo. Interessante isso porque, assim, há um espaço para o sofrimento nessa vida, mesmo sendo fiel, por causa de Cristo. No dia da cruz, no dia, né, na madrugada ali, em oração de Getsemane, ele começa ali ao sofrimento, ele sofre de fato. Né? Isso. Ele sofre, ele padece. Mas, como o senhor falou, ele reserva esse momento para o momento certo. Tem um sofrimento, existe uma corda de sofrimento para nós nesse mundo. Pedro é claro sobre isso, estamos trabalhando aos domingos em Pedro. Se necessário, vamos sofrer. Sim. Mas é interessante que vamos deixar para sofrer no dia em que o Senhor nos trouxe ao sofrimento, né? Isso. Não ficar sofrendo por antecedência, Isso. que é o que acontece, né? E olha que no caso de Jesus, como profeta, ele sabia do seu futuro e sabia das dores que lhe esperavam. A gente, nenhum de nós pode ter certeza, né, do amanhã e das dores que virão. Ninguém pode dizer com certeza que vai perder alguém, com certeza que o seu negócio vai quebrar. Porque, enfim, Deus pode mudar as coisas, pode surgir uma vacina, a gente não sabe. Mas o fato é que, se o sofrimento vier, a gente tem que deixar energia para sofrê-lo no dia, no momento que ele chegar. Não consumir antes, né? Eu gosto muito de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz, a ansiedade não resolve o problema de amanhã, só esgota a energia do hoje. Quer dizer, naquela época ele já dizendo uma frase desse tipo, né? Então, ela não resolve. A ansiedade não resolve o problema de amanhã, só esgota a energia do hoje. Né? Ele reverbera aquilo que Jesus já falou. A ansiedade não muda um côvado o curso da vida. Né? Aquele curso da vida ali que ele trata, ele tem várias interpretações, curso no sentido de idade, curso no sentido de estatura. Né? Então, de qualquer forma, os pensamentos, tanto na questão de idade, tempo de vida ou estatura, esses três tipos de pensamento, qualquer um deles, a ansiedade não vai mudar, não vai me dar um dia de vida a mais, não vai aumentar o curso da minha vida, não vai me tornar mais alto na estatura, eu não posso, por nada disso. A ansiedade não muda fatos. Ela traz alguns problemas, de fato. Né? Por exemplo, a ansiedade no cérebro, ela causa dores de cabeça, sentimento de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória, concentração e dificuldade de dormir. No coração, ela aumenta os batimentos cardíacos, né? Ela traz hipertensão arterial, risco de ataque cardíaco. No estômago, ela causa náuseas, ela causa dores do estômago, azia, refluxo, ela causa diminuição do apetite, porque ela inibe a produção da grelina, que é um hormônio que nos dá a fome. No pâncreas, ela causa risco de aparecimento de diabetes tipo 2.
No intestino, diarreia, constipação intestinal, síndrome do intestino irritável, né? Aí a pessoa tem hora que prende, fica preso por 7 dias, tem hora que dá disenteria, tudo isso causado pela questão da ansiedade, né? E no sistema reprodutor, Diga. Interessante que alguns desses sintomas que o senhor falou aí são sintomas, inclusive, da doença da pandemia, né? Do Covid-19. Então, até para que você não confunda Sim. os sintomas, é bom a gente tratar da ansiedade, para que você não possa estar achando que está com a doença, sendo que a ansiedade está provocando a dor de cabeça, que está provocando, no caso, a disenteria, a dor de barriga, né? Então, cuidado aí para que a gente não possa confundir os sintomas. Nos homens, por exemplo, nas mulheres, ela pode ocorrer, então, distúrbios ou irregularidades na menstruação, né? Também na questão da ovulação nas mulheres. Nos homens, porque a ansiedade produz também, geralmente junto vem com o estresse, ela inibe a produção de testosterona. Aí o homem fica, muitas vezes, aí causa impotência. Então, quer dizer, a ansiedade, no lugar de resolver, ela acaba atrapalhando mais ainda, porque se você tiver um problema, uma prova para fazer, alguém que está doente na sua família e a ansiedade vem junto, ela vai trazer 2 problemas ou mais, né? Porque já tem um, ela não resolve e vai trazer outros problemas junto com isso. Então, a ansiedade ela traz esses danos, né? Ela pode trazer uma gastrite nervosa, né? Então, só prejuízos. É claro, a Bíblia, ela não é um compêndio de fisiologia, mas por que que Jesus diz, não fiquem ansiosos? Por que é que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma? É claro que Jesus sabia, né? Ele, como sendo o criador do nosso corpo, da nossa fisiologia, ele sabia, né? Paulo fala por revelação, assim, é claro que ele não sabia tudo, mas a Bíblia, ela não tem essa intenção de dizer o porquê, mas Jesus ele vai dizer, não façam isso. Até porque a ansiedade, ela é um reflexo de uma falta de fé, uma falta de confiança, né? E uma falta de controle psicológico também, que eu queria tratar um pouquinho disso mais à frente. Toda ansiedade, pastor, é pecaminosa, sendo que ela acaba surgindo na decorrência de ausência de fé ou de falha em termos de fé. O senhor quer dizer sobre isso? É uma pergunta que já fizeram aqui. Ok. No sentido geral da palavra, geral não, sentido um pouco mais minucioso da palavra, ela tem um sentido de estar alerta com algo. Então, é como o medo, eu ilustro como medo. Existe um medo benéfico? Com certeza. Existe um medo bom. Se eu estiver andando na beira de um edifício de 10 andares e eu não tiver medo, eu vou brincar ali em cima e eu corro um risco muito sério de cair. Então, aquele medo daquela altura, ela traz uma segurança para mim, nesse sentido, né? Toda a ira é pecaminosa? Claro que não. Existe uma ira justa. Quando você vê algo errado, um pecado, uma injustiça sendo feita, você fica irado, né? Então, a certa ira, quando ela não é uma ira egoísta, ela manifesta como o próprio Jesus, né, viu o templo ser usado de forma errada, pegou uma azorrague ali e saiu derrubando as mesas, e mesmo assim ele não peca com isso. Então, da mesma forma, existe eu não diria nem o nome ansiedade, mas uma precaução, porque esse termo merímina, ela tem a ver com cuidado, alerta, estar alerta com alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova, um concurso para fazer daqui a um mês, eu não preciso me preocupar, nem preciso estar alerta com isso, então eu vou relaxando. É pecado nesse sentido, né? Então, eu preciso estar alerta para aquela data, tomar as precauções devidas, né? E à medida que vai se aproximando, né, eu vou tomando as medidas, estudo, o sono, todas essas coisas importantes para fazer aquela prova. O problema, ela se torna pecaminosa. Diga, pastor. Não, só para ilustrar essa diferença que tu está falando nas escrituras, a palavra cuidado, interessante que ela é usada no contexto de ansiedade pecaminosa, como lá Jesus Mateus 6, mas também você vê lá em Efésios 5, quando o Espírito nos ensina como maridos, o marido que ama a sua esposa, entregar a vida por ela, ele a alimenta e cuida. Né? Ali a palavra para cuidar, ela é bem próxima a essa ideia de cuidados de
na forma de ansiedade. Sim. Só que a gente vê claramente que no contexto não é um cuidado pecaminoso. Isso. O marido cuida Isso. da esposa, se ocupa pela esposa, fica alerta com respeito à esposa, na ideia de um pai de família responsável, Isso. que trabalha, A que se assistência. organiza, planeja. Né? Então, nesse sentido, até um certo ponto, ela é necessária, esse cuidado. Não a ansiedade em si, mas quando aquilo já começa a perder o controle, você já não consegue dormir pensando naquilo, você não consegue orar porque você está pensando naquilo, o seu corpo começa a suar porque você fica pensando naquilo, e você não confia, você não consegue, tá entendendo? Então, nesse ponto, a partir daí ela já começa a ser patológica, pecaminosa, né? Então, até certo ponto, ela é necessária. Acho que ficou claro. Ótimo. Espero que tenha então respondido a pergunta da Aline. E aqui tem uma pergunta do Hélio, que eu vou me antecipar e vou responder, e junto dela eu vou fazer um gancho para outra pergunta, tá bom? O Hélio pergunta se tem como tirar alguma coisa boa em um momento de ansiedade. Então, entendendo já como vocês colocaram, que qualquer período de sofrimento pode sim extrair de nós alguns elementos digamos assim, benéficos, né? Então, quando a ansiedade ela nos humilha e mostra que nós somos frágeis e que dependemos de Deus, ela já está fazendo um bem poderoso às nossas almas. Isso. O senhor colocou logo cedo que numa condição de pandemia, nós começamos a perceber, então, um aspecto empático, que nós muitas vezes temos muito mais do que nós precisamos, e pessoas que têm muito menos do que necessitam, e que nós podemos ser bênção na vida dessas pessoas. Então, penso que pode gerar essa empatia, nos colocar numa condição de saber que nós não somos donos de nós mesmos, nós não temos controle sequer sobre as nossas emoções, né? O que dirá sobre o amanhã, sobre o futuro. E aí, foi uma pergunta que foi feita, que eu deixo para os pastores responderem. Logo cedo me foi feita essa pergunta de como lidar com a ansiedade no âmbito pastoral, tendo em vista que foi colocado por essa irmã que onde ela está hoje, ela disse que às vezes ela sente uma certa insensibilidade no trato com questões psicológicas. Então, a pergunta é como conviver num contexto como esse? Como abordar, como pedir socorro ao seu pastor, tendo em vista uma certa insensibilidade por parte dele? O que é que o senhor aconselharia? Pronto. O que eu tenho feito aqui, praticamente cada semana subsequente, eu tenho colocado as mensagens nos grupos. Eu tenho, tanto nos grupos, as pessoas que a gente sabe que estão, o grupo Sociedade Masculina, é repassado para a Sociedade Feminina, os vários grupos das igrejas, e também eu tenho verificado a lista de membros e verificado um por um aqueles que eu sei que têm acesso às redes sociais, celular, esse tipo de coisa. E o que eu tenho perguntado sempre aos irmãos é: alguém está precisando de alguma coisa? Alguém está tendo falta de alimento? Alguém está passando por algum problema? Precisando de ajuda? Nesse sentido, né? E aí, geralmente eu digo, me procura no privado para poder tratar. Graças a Deus, assim, o que eu tenho visto. E também tenho mandado muita mensagem individual para os irmãos. E o que eu tenho percebido é assim, muitos irmãos dizendo: pastor, eu tenho entendido que a gente tem mais do que o que precisa. E a gente tem aprendido a conviver com aquilo que é necessário. Então, eu tenho visto Deus suprindo, né, as necessidades dos irmãos em relação a tudo isso. Agora, a pessoa que está passando por medo, não só ansiedade, mas a pessoa já tinha síndrome do pânico. E agora está aí enfrentando uma série de dificuldades. Uma coisa que eu digo é: procure ajuda. Ligue para o seu pastor, ligue para alguém de confiança, uma irmã, um irmão, alguém que você confia, né? E exponha o coração. E uma dica também para quem ajuda é a questão do acompanhamento frequente. Toda semana, ou até 2 ou mais vezes por semana. Não adianta você fazer uma visita para uma situação desse tipo, fazer uma visita e dar uma enxurrada de versículos e achar que o problema está resolvido, porque não está. Certas circunstâncias se resolve assim. Você dá uns 3, 4 versículos para o irmão, manda ele memorizar, decorar, tal, e tem certas situações que se resolve dessa forma.
mas a maioria, problemas desse tipo, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tem que haver um acompanhamento mais intenso, né? Tem que haver uma disciplina que eu digo no sentido de mudanças de hábito, né? Principalmente no caso da ansiedade, a luta é toda na mente, a batalha é travada toda dentro da cabeça, como a síndrome do pânico também. Às vezes a pessoa não tem nada real. Alguém sofre de síndrome do pânico porque o marido disse que ia matar e está perseguindo, e aí tudo bem. Mas a maioria dos problemas de síndrome do pânico, eu não vou sair na rua porque alguém vai me matar, alguém vai me estuprar, eu vou ser assaltada, porque eu já fui assaltado uma vez. Então, exige a necessidade de um trabalho intenso, acompanhamento intenso em relação a essas situações, né? Principalmente para a questão do bom, quando Paulo diz lá em Filipenses 4, eu gosto muito daquele texto, para mim é chave também, quando Paulo vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam apresentados diante de Deus as vossas petições, com súplicas, com orações, com ações de graças. E a paz de Deus, verso 7, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que se você orar, a paz do Senhor, que essa paz talvez não externo, mas ela vai resolver o problema interno, né? Então, Paulo diz, você ora, você entrega a Deus suas petições, e essa paz, ela vai inundar, porque a batalha é na mente, a batalha é no coração. Então, Paulo diz, a paz do Senhor, ela vai fortalecer a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Aí Paulo vai e diz, você ora, e aí a sua parte é de você ter um condicionamento mental. Você precisa condicionar a sua mente. Eu sou apaixonado por aquele texto, porque assim como Paulo ensina aos coríntios que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e não o contrário, tem gente que diz assim, não, eu caí porque o espírito me possuiu e eu perdi todo o controle. E Paulo diz, não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Paulo diz que os nossos pensamentos estão sujeitos ao nosso controle, e não nós sujeitos aos nossos pensamentos, que é o que acontece no geral. Então Paulo diz, olha, as coisas justas, puras, honestas, de boa fama, louvores, virtudes, ocupe seu pensamento com isso, né? Então, há necessidade de uma disciplina mental. Aí você precisa fazer todo um acompanhamento com versículos, meditação da palavra, perguntas, né, exercícios para a pessoa fazer durante a semana. Às vezes vai conseguir, às vezes vai cair, você vai levando e aí você consegue construir um dispositivo mental para você conseguir pensar. E só para concluir essa parte, por exemplo, pessoas que são traídas, né? Que é geralmente são problemas que eu enfrento, que as pessoas sentem muita dor, assim, que quase, sabe, insuportável. Aí eu digo para elas, a primeira coisa que eu digo, a pessoa foi traída, o cônjuge foi embora. Não quer mais. Pronto, essa pessoa está sofrendo, vivendo assim uma tormenta quase insuportável. Primeira coisa que eu digo, não fique sozinho no quarto, deitado e pensando, quando a gente se encontrou, o nosso primeiro beijo, nosso primeiro encontro, aquele nosso jantar, e fica chorando e cai e se afunda numa rede. Então eu digo assim, não pense nisso agora. Você vai levar um bom tempo para superar, você vai superar, mas você precisa se ajudar. Então a primeira coisa que você precisa fazer é cortar. Toda vez que vier o pensamento da pessoa, você vai pensar, vai memorizar versículos, você vai cantar um louvor, você vai passar um período de oração e você vai cortar a sua mente em relação ao pensamento desse assunto, né? Que é uma das coisas que ajuda. Paulo vai dizer isso. Então, pastor, seria essa questão eu gostei muito da expressão que você falou, a questão de condicionamento mental. Isso. Então, Disciplina. Essa questão de entender que as minhas emoções, elas não podem ser controladas simplesmente por uma decisão autônoma minha, mas ela tem que ser submetida ao Espírito. Isso. A ação graciosa de Deus na minha pessoa. Então, reconhecer isso humildemente e caminhar, né? Gerar uma constância na vida de entrega, de confiança. Acho que algo
Só para concluir, eu queria que já é uma pergunta que está dentro do que nós estamos abordando. É o seguinte, ok, pedir ajuda, eu notei que o senhor falou dentro de um aspecto mais eclesiástico, corporativo, igreja. Eu queria saber primeiro qual a visão do senhor sobre quando procurar, se procurar, e quando procurar ajuda profissional, no caso. Como é que o senhor percebe isso? Qual o conselho que o senhor dá para pessoas que já estão, né? Alguns já procuraram, eu noto aqui, pastores, que infelizmente me parece, ao meu ver, a minha humilde visão e opinião, que parece que a igreja tem perdido um pouco esse terreno no campo psicológico. As pessoas têm preferido, antes de qualquer coisa, antes de procurar um pastor, antes de procurar a ajuda dentro da igreja, tem se direcionado logo, com frequência, a profissionais da área. Né? E aí eu queria saber qual a sua visão sobre isso, qual a visão de vocês sobre isso, e o que vocês aconselham nesse sentido de busca por ajuda profissional. Pastor Leandro, quer responder? Eu entendo que, como cristão, como crente, você tem que entender que a psicologia, né, ela vem da ideia do estudo da alma, do estudo daquilo que é do interior, né? Está ligado com a mente. E essa área, ela, em regra, ela é tratada com muita amplitude e suficiência pelas Escrituras. A Bíblia traz muitas soluções e remédios para os problemas da alma, os problemas da mente. Né? E, assim, eu creio que, como o pastor falou, existem graus de medo, existem graus de várias coisas que a gente, uma hora é saudável, outra hora se torna não saudável. Pode existir um grau, né, de transtorno mental no meu pensamento que eu, como pastor, talvez não tenha capacidade de lidar. Exemplo, uma depressão profunda que eu já tentei, de repente, trabalhar com várias formas bíblicas, aconselhamento bíblico, mas que a pessoa ainda continua ali, de repente, brincando com a vida, tendo ali exemplos de que quer tirar a vida, se suicidar. E, assim, às vezes, esses extremos, a gente tem que se ancorar na revelação geral. Não deixa de ser uma revelação divina. Né? A Bíblia é a revelação especial de Deus. Isso. Mas a ciência boa é também a revelação divina. Então, se a ciência boa trouxe algumas soluções que podem resolver de forma mais rápida, melhor, mais segura, como alguns remédios, por exemplo, na psiquiatria, que podem ali limitar, tratar, organizar a mente da pessoa para poder até ter um tratamento pastoral mais tranquilo, eu creio que é viável e aberto. Mas você, como cristão, não pode procurar esses meios antes de tentar um tratamento pastoral, espiritual, até porque é um tratamento que ele deve ser a regra na sua vida. É um tratamento que, em regra, é muito mais barato, né? De graça. Exatamente. Gastar com médicos, né? Então, é gratuito. E, assim, tem muito menos efeitos colaterais do que remédios e todas essas outras coisas que médicos passam. Então, a regra é buscar o seu pastor as Escrituras. Caso isso não resolva, deixe o seu pastor falar que, de fato, é necessário ir para o médico. Eu concordo plenamente. Né? Assim, primeiro, tratando sobre a psiquiatria, eu acho ela é bem viável em algumas situações. Então, eu já tive situações que eu já tratei pessoas com ansiedade e depressão, a gente já formou grupos na igreja, grupos de terapia, de conversa, oração juntos, desabafo, e a gente já conseguiu. Eu tinha pessoas que tomavam 5 antidepressivos, 3 ansiolíticos, 4 antidepressivos, 2 ansiolíticos, porque na psiquiatria é assim, você começa com tantos miligramas, depois perde o efeito, aí aumenta as miligramas, aí passa 6 meses, perde o efeito, aí aumenta, bota outro remédio, os 2, aí com tantos miligramas, aí depois aumenta as miligramas, depois vai coloca outro remédio, e assim vai fazendo o trabalho, né? Quando esse médico, ele tem cristão também, que ele vai tratando essa parte espiritual e tal, isso vai melhorando. Agora, é exatamente como o pastor falou, trata-se, você vai usar todos os meios espirituais, né? Por exemplo, Davi, ele chega a dizer, se a tua palavra, Salmo 105, se eu não me engano é o 92, Salmo 119, 92, se a tua palavra não fosse o meu deleite,
há muito tempo teria perecido na minha angústia. Então, Davi está passando por uma situação angustiante e ele diz, olha, eu encontrei deleite na tua palavra. Né? E por várias vezes ele vai dizer, foi-me bom ter sido afligido para voltar para os teus estatutos. Então, você vai perceber a palavra, né, vários elementos. Elias, depressão, assim, um surto depressivo. Elias não tinha depressão, mas a gente percebe um surto depressivo nele. E nessa época não tinha psicólogo, e as pessoas não se matavam, e elas tinham os tratamentos, elas venciam pela graça do Senhor. Né? Então eu penso assim, trata-se, procura o seu pastor, e se não der certo, no último instância você vai, então, eu mesmo já direcionei pessoas a psiquiatra. Você precisa tomar medicamento, seu caso é muito grave, e você, porque às vezes, pastor, tanto a ansiedade como a depressão, elas podem ter causas fisiológicas. Por exemplo, a gente tem a serotonina, a beta-endorfina, que são hormônios que regulam o nosso humor, nossa sensação de bem-estar. Esses neurotransmissores, se eles estiverem baixos em nós, você não, por mais, você não escuta conselho, você não consegue ler Bíblia, você não consegue orar, você não se concentra, você não estuda, você não tem fome ou tem excesso de fome, dorme pouco ou muito, não tem desejo sexual e uma série de outras coisas, porque nós somos regulados por esses hormônios. Então vai ter casos que é necessário procurar ajuda médica. Porém, eu tenho minhas ressalvas em relação à psicologia. Eu não desacredito totalmente, eu acho que tem um lado muito bom, principalmente quando são psicólogos cristãos. Né? Apesar dele não poder aplicar diretamente ali Bíblia e tal, mas ele tem essa visão cristã, então eu até direciono também, porque eu acredito assim, que preste atenção, eu não me lembro de nenhum caso, de pessoas que tiveram conversa com o pastor, ou que procuraram ajuda espiritual e que não conseguiram melhora nenhuma, e que foram conversar com o psicólogo e resolveram os problemas. Tá entendendo, pastor? Porque eu acredito que se a Bíblia, a palavra de Deus, ela não resolver um problema de uma pessoa, como que alguém vai... Ela pode maquiar. Você está entendendo? Lembrando, assim, eu tinha muita vontade de fazer psicologia, não descarto, eu disse, não preste para nada. Não é isso. Mas, assim, com essas ressalvas. Tá entendendo? Então, às vezes é necessário, às vezes pode ser necessário. Parece que no caso da psicologia e do aconselhamento bíblico, há uma maior concorrência aí, né? Através das filosofias. Isso. No caso da psiquiatria, é o aspecto mais fisiológico, exatamente, que não é a nossa não área. é, A gente não é. Com o espiritual, com a mente. Né? Isso. A gente nunca vai... Se uma pessoa tiver uma depressão por uma falta por uma baixa de serotonina, por exemplo, nunca a gente vai conseguir resolver, porque é um problema fisiológico. O crente não pode ter problema no coração? Pode. Ele não pode ter um câncer? Pode. Ele não pode ter uma baixa produção como é o do açúcar, né, no pâncreas, de glicemia? Ele pode ter uma alta de glicemia porque o seu pâncreas não está produzindo, né, Então, o crente também ele pode ter uma baixa de serotonina, de hormônios neurotransmissores. E a gente nunca vai conseguir resolver esse problema, porque um medicamento ele pode fazer um efeito. Aí o que é que eu digo? Toma esse medicamento, o médico passou 6 meses, você vai trabalhar agora a sua mente junto com esse medicamento, depois vai haver o desmame do medicamento, você vai ter condicionado a sua mente, seu corpo vai produzir novamente e você continua a sua vida normalmente. Quando a gente fica ansioso, tem uma série de problemas, por exemplo, fisiologicamente. A gente libera muito cortisol na corrente sanguínea. Cortisol é um hormônio, ele é produzido na glândula suprarrenal, né? Tanto o cortisol como a adrenalina, ou epinefrina, os dois. É o mesmo nome, epinefrina e adrenalina. Para que serve a adrenalina? Você está submetido a um perigo, um cachorro correndo atrás de você, um touro, ou uma situação... a sua pupila dilata, seu batimento aumenta, é impressionante. Você tem estrutura muscular e toda a sua estrutura fisiológica ela é turbinada para você agir com rapidez. Você consegue pular um muro, alcançar no muro de 3 metros, e você diz, como foi que eu fiz isso? Foi liberado. O problema é que quando a gente fica ansioso, nós liberamos a adrenalina no corpo sem ela ser utilizada. Cortisol.
O cortisol é liberado quando você está num estresse muito alto, não é? Quando a temperatura do seu corpo está muito alta, aí essas glândulas suprarrenais, ela vai decidir se ela libera adrenalina ou se ela libera cortisol. E aí ela vai começa a liberar cortisol, que vai tudo para a corrente sanguínea e vai trazer uma série de complicações para a sua saúde. Tá entendendo? Então, é preciso ter um trabalho de disciplina mental para você poder conduzir a questão da confiança no Senhor. É extremamente importante, é isso que Jesus diz. Observem os pássaros. Você já viu o pássaro plantando? Já viu o pássaro com despensa lá, guardando, estocando comida? Não. Mas você já viu algum pardal tão fraquinho que não consegue voar porque está passando fome? Não. Porque o pai se preocupa com seres insignificantes. Então você trabalha a confiança, você vai trabalhar disciplina mental para a pessoa poder aprender a controlar os pensamentos. Isso vai levar tempo, mas é possível ela conseguir, né? Ok? Eu queria agora, a gente tá... Quanto tempo aí para o funcionamento da live? Temos mais ou menos 15 minutos. 15 minutos, né? Eu queria a gente agora assim, compartilhar algum texto que a gente usa para as nossas vidas e que entende que seria uma vacina, um remédio muito poderoso para os nossos irmãos. Eu quero começar com um texto que também é chave nesse tema também, muito usado, que é o 1 Pedro 5, 6 e 7. Isso. Dai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante que esse texto ele tem uma aplicabilidade muito relevante para os nossos dias, porque o contexto de Pedro é um contexto de sofrimento, é um contexto que os irmãos têm sofrido, a gente não sabe ao certo se questão de morte, se chega a esse ponto, tem uma discussão teológica sobre isso, mas existe uma perseguição velada, pelo menos, de críticas, perseguição injuriosa, pessoas ali realmente achacando os crentes e provocando e trazendo sofrimento contra eles, né? Isso. E esse contexto, então, Pedro escreve a carta. E quando chega nessa parte, o verso 5, inicia um bloco, inclusive, muitos que estão nos assistindo aqui hoje são jovens, né? Isso. E o texto, então, se volta de modo específico para os jovens, mas que, claro, poderia ser a todas as idades. E a ideia, então, de que você, como jovem, não deve andar ansioso, não deve andar muito preocupado com as circunstâncias da vida, de uma forma que isso te tire a alegria e a paz. E o remédio para isso, segundo esse texto de Pedro, é humilhar-se diante do Senhor. Interessante que humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus traz uma imagem de um súdito debaixo ali, aos pés de um rei, ali submetido ao seu controle, à sua vontade. Um súdito, na antiguidade, ele não tinha escolha, ele não tinha o que fazer ou deixar de fazer quando o rei determinava a sua vontade. O rei era dono e proprietário até mesmo da sua própria vida, de modo que o que o rei determinasse estava determinado, não tinha que você argumentar, entrar com uma ação, entrar com um recurso, não havia isso. Você teria que se humilhar diante da poderosa mão do rei, diante do domínio daquele rei sobre a sua vida. Então, humilhar-você com a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Em tempo oportuno. Então, você vai estar se humilhando, se colocando debaixo da vontade desse rei, para que no tempo que esse rei decidir, ele possa te levantar de novo, ele possa te colocar num lugar de abundância de novo, um lugar de tranquilidade, um lugar sem sofrimento novamente. E aí chega no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e cuidado de vós. Então, é interessante que existe uma discussão sobre essa questão da relação de humilhar e lançar. A palavra para lançar tem uma discussão na gramática se a gente traduz como imperativo ou se está submetido ao humilhar. Eu tenho seguido a linha de que está submetido ao humilhar-se. Inclusive, a atualizada traz lançando sobre ele. Isso. Né? Então, o lançar ali, eu me lembro muito a ideia da palavra, é aquele esporte que o pastor deve conhecer como um bom esportista, que você lança, o lançamento de discos. Né? Isso, frisbee. Você ali, como é que chama? Frisbee. Frisbee, pronto. Frisbee é o olímpico que lança. Não, acho que é o olímpico, não? O de dardo, o dardo que você falou? Não, é o disco mesmo, é frisbee mesmo? É frisbee mesmo. Frisbee. Pronto. E aí a ideia da palavra lá, né, é a ideia de você pegar a ansiedade e, de fato, lançar com força para longe.
né? Então, lançando para longe, mas para longe de onde? Para Deus, lançando Isso. sobre Ele, né? A vossa ansiedade, né? E é interessante porque existe, então, uma atitude ali imperativa que é humilhai-vos. Então, qual a atitude que eu devo ter nesse período de pandemia? Irmãos, eu e você devemos nos humilhar diante de Deus. Não é ficar reclamando, injuriando, porque que a minha geração passou por isso, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, Deus, porque o Senhor permitiu, Deus, porque que a gente está aqui. Vamos tentar, eu sei que é difícil, às vezes a gente tem essa tentação de por que Deus, isso tudo, tantos planos que eu tinha para esse ano, para a minha vida, e vem essa pandemia, na minha geração, na minha vida, né? Mas, irmãos, vamos nos humilhar diante do Rei, vamos nos humilhar diante do soberano Deus, vamos, de fato, nos colocar ali como seres que são súditos, que estão debaixo do seu governo, e entender que ele sempre tem o melhor para o mundo, para nós. A gente não sabe, às vezes, a explicação mais completa. Deus age em mistérios muitas vezes, ele não nos traz todas as explicações, mas que você e eu possamos, a partir de hoje, descansar e humilhar-se diante de Deus. Deus, foi a tua vontade, o Senhor permitiu, o Senhor quis que fosse assim, nu eu vim, nu eu vou voltar, como Jó. Se eu perder meus bens, eu vim sem bens para essa terra. Se eu perder meus pais, que Deus nos livre disso, eu vim sem paz para essa terra. Foi o Senhor que me deu o privilégio de tê-los até hoje, de ter os meus amigos, de ter aqueles que eu amo. Tudo vem da tua mão. Nada que eu tenho de bom vem de mim mesmo. Então, se o Senhor quiser levar de volta, quem sou eu para poder não deixar que isso aconteça? E aí, junto com esse passo de humilhação, jogar, lança pela oração. Lembra lá de Mateus 11, né? A ideia de você colocar diante do Senhor todos os seus medos, de descansar, de colocar o seu fardo diante dele. Vinde até mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso. Então, venha até Cristo em oração, lance sobre ele a sua ansiedade. E por último, qual a motivação? Mas por quê? Qual é a base que eu tenho para que isso vai funcionar, pastor? O verso 7 termina. Porque ele tem cuidado de vós. A motivação, a base, a sapata, a rocha que vai te garantir que você vai ter tranquilidade, pacificação e cura para a ansiedade, é que você vai olhar para trás e vai lembrar de tudo que Deus já fez por você. Esse Deus que cuidou de você até hoje, que te tratou, que te curou de enfermidades, que te alimentou, que te deu vida, a você, seus pais, familiares. É esse mesmo Deus que está controlando o futuro. Piper, naquele livro dele, A Graça Futura, ele vai falar sobre esse texto, né? E trazer a ideia de que essa fé no futuro eu olho para o passado para me servir de alimento para esperar um futuro melhor. O futuro para mim é brilhante, é maravilhoso, porque eu olho para trás e vejo o quanto de bom Deus já fez por mim e o quanto então de promessas maravilhosas ele ainda vai cumprir na minha vida aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. Davi fazia isso, né? Davi? Quando ele foi lutar com Golias, que Saul botou a roupa e tal, e ele tirou aquela roupa e disse, não, rei, olha, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, vinha o urso, o leão, tomava as ovelhas, e eu ia lá e arrancava da boca deles. O mesmo Deus que me fazia aquilo vai fazer com ele agora. Então, a ideia de lembrar do passado, aquilo que Deus já fez, para focar naquilo que ele vai fazer. Inclusive, né? O texto está citando ali, pelo menos, não sei se diretamente ou é a alusão, mas Salmo 55, que eu não sei se é Davi que escreveu, não estou lembrado agora, mas é lança teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. É o texto lá de Salmos, que tem lá no Salmo 55. Então, essa ideia, humilha-se diante de Deus, aceita a vontade dele e lança a tua ansiedade aos pés dele, diante dele, no colo dele. Não fica com isso na tua mão, porque queima, destrói, mata. Você não tem força para suportar essa ansiedade na sua mão. Então joga diante de Deus, lembrando que ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando até o fim. É isso que Jesus vai dizer lá em Mateus, né? Quando ele diz, o vosso Deus sabe tudo o que você precisa. Então, quando ele está tratando lá no texto, que ele fala das aves, ele fala dos lírios, aí ele vai dizer, porque o vosso Pai Celeste sabe tudo. Nossa, se você pegar só esse versículo, parar um pouquinho para meditar, porque vosso Pai Celeste sabe tudo que você precisa. Pastor, eu tenho dito assim para as pessoas, eu falei logo no começo. Um Deus que me sustenta quando eu tenho trabalho, quando eu tenho saúde, quando eu tenho dinheiro guardado, quando eu tenho comida, qualquer um pode ser Deus. Eu posso ser Deus, o seu Deus assim. Você está entendendo? O nosso Deus é aquele que quando a gente tem,
ou não tem, ele sustenta. Ele vai providenciar. Elias foi lá, passou aqueles 3 anos e meio, vai para um canto, vai para o outro, vai para o vale de Querite, vai para a casa da viúva de Serepta. Deus usou os corvos, usou uma viúva com a sua última alimentação. Não tinha, aquela mulher não tinha mais nada. Uma última refeição, e eles sobreviveram com aquela. Então, Jesus alimentou 5.000 homens, talvez 20.000 pessoas. Porque a gente vai dizer que Deus não pode nos sustentar se a gente perder o emprego, se diminuir o nosso salário, se vier. Nossa, Deus já deu todas as provas que Ele pode, que a gente deve confiar nele, né? Deve confiar, ok? Se ainda tiver um tempinho, eu queria, não sei, 5 minutos? Temos mais ou menos isso, 5 minutinhos. Então, eu não tenho muito a acrescentar, porque já foi muito bem falado isso, né? O texto de Mateus 6, ele, para mim, é um dos grandes pilares na luta contra a ansiedade. E ali, acho que tem um elemento ali, o qual a gente deve se apegar com muito afim, que é o elemento chamado paternidade. Então, Jesus chama a nossa atenção e diz, olha, olha, filhos, olha, atentem para isso. O Pai de vocês, que está no céu, ele está cuidando de pássaros, de flores, que são, se comparado ao olhar de Deus sobre vocês, são insignificantes. Então, a abundância de provas na criação do cuidado de Deus é impressionante. Ainda mais, ele deixa uma exortação, numa luta, até mesmo para nós avaliarmos como está o nosso coração em termos de fé mesmo. Ele diz o seguinte, lá no texto de Mateus 6, já finalizando, diz, olha, os ímpios, aqueles que não têm Deus como pai, é que se preocupam com isso. Vocês não têm o direito de se preocupar com isso. Vocês têm um pai que cuida. Vocês foram acolhidos nessa família. E vocês têm, acima de tudo, um pai que é responsável e amoroso. Então, descansem nisso. Descansem nisso. É isso. E lutem contra esse terrível inimigo que é a ansiedade, né? Então, nós temos aqui 6 minutos. Nós podemos fazer em 6 minutos o seu... falar agora. Eu queria só falar aqui, dar umas dicas bem rápidas, que podem ajudar. Uma das coisas importantes aqui, que eu queria trazer para quem sofre o problema, primeiro, busque ajuda, seja humilde, peça ajuda. Segundo, até porque o crente pode passar por isso. Então, procure ajuda. Segundo, cuide da alimentação. Muito do que a gente come, eu vou te dar uma dica. Pessoas que sofrem de ansiedade devem passar longe chocolate, café, chás pretos, né? Chá mate, uma coisa que o pessoal gosta. Chá verde, né? Achocolatado, Nescau. Lembra qual é o slogan do Nescau? Energia que dá gosto. Então, passa longe disso, porque isso vai aumentar a tua ansiedade. Então, toma chás que acalmam, que vai ajudar, ok? Alimentação, exercício físico. É muito bom para jogar fora todo o cortisol, toda a adrenalina, certo? Aí ele libera uma substância chamada a beta-endorfina, que é o hormônio da saciedade e do bem-estar. Então, exercício físico, depois de 20 minutos, exercício intenso, libera a beta-endorfina. É importante. Alimentação, exercício físico, ok? Jejum, eu indico jejum para as pessoas. Comece devagar, mas até você chegar a fazer um jejum de 12 horas, 18 horas, 24 horas. Mas você começa de pouquinho, acorda de manhã, não come nada, vai até às 10, depois vai até meio-dia. O jejum é muito importante para deixar os nossos órgãos descansar, para regular, né? Eu sempre tenho citado aí o Prêmio Nobel da Paz, 2 anos atrás, ele falou sobre autofagia. Quando a nossa célula não são alimentadas durante algumas horas, elas vão fazer um backup, uma autolimpeza. Então, isso é muito bom também, né? Muitas vezes a nossa ansiedade é comida demais, a gente come muito, come fora de hora, come desregulado. Então faz jejum, certo? Eu não vou tratar porque seria um outro tema, mas tem muita coisa, muita riqueza a tratar sobre o jejum, ajuda muito em relação a esse problema. E a oração e a dependência do Senhor, como já foi mencionado, extremamente importante é o que Paulo diz, ore que a paz de Deus vai trabalhar na sua mente e no seu coração. E disciplina. Vai trabalhando a tua mente, disciplina naquilo que durante o dia. Controla, corta aquilo que não presta, que é mentira, e trabalha aquilo que é verdade. Tá acabando aqui a live.
A gente só vai, então, voltar para Ok, se certo. despedir. Você, então, entra aí novamente, e para que acabando o tempo, Tá a bom. gente vai voltar para se despedir e orar pela sua vida.